Livro de 1 Reis, capítulo 17, verso 8. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Vá imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi, e quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho, olha só, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha no jarro e um pouco de azeite na botija. Então, estou aqui colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que tem e traga para mim. Depois faça algo para você e para o seu filho, pois assim diz o Senhor, olha aqui, irmãos, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará e o azeite da botija não secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e a sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida pelo profeta. Amém, irmãos? Vamos orar. A tua palavra, Senhor, ela é poderosa. A tua palavra é digna de toda aceitação. Fale conosco nesta noite. Ajude a nossa fé no nome precioso e bendito de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Nós esperamos em Deus que todos vocês estejam bem. Lembrando sempre que Deus, Ele é um Deus de propósito. Ele não age aleatoriamente. Ele não age assim, ó, hoje Ele está agindo, amanhã Ele não quer agir, Ele não age. Deus é um Deus de sequência. Um Deus que começa e dá condição das coisas acabarem. É tão gostoso quando você pega uma situação que ela tenha começo, meio e fim. Assim são os planos de Deus para a nossa vida. Ele tem começo, Ele tem meio e Ele tem o fim. E nós queremos dizer a todos vocês que é um prazer, irmãos, nesse período do ano de 2021, estarmos vivos. Eu estou vendo a Neuza e a Juliana, um beijo no coração de vocês, obrigada por tudo. Nós temos convicção de que aquele que começou a boa obra, Ele é poderoso para aperfeiçoá-la. Nós somos um povo não melhor do que ninguém, não. Mas Jesus, Ele diz no Evangelho de São João, no capítulo 1, verso 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos, a saber, os que creem em seu nome. Quando nós cremos em Jesus, e quando nós recebemos o sacrifício da cruz, nós deixamos de ser criaturas, e nós passamos a ser filhos. E quando nós somos filhos, nós temos alguns direitos, nós temos algumas regalias, eu diria privilégio. Eu diria privilégio, porque filhos, ele tem privilégios com o seu pai. Não é direito aleatoriamente alcançado, tudo é conquistado. Hoje pela manhã eu disse aqui na igreja, que nós cantávamos durante muito tempo, né, Gil? Na tarde da bênção. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Quando falamos da conquista da cruz, dá-se a impressão que nós estamos falando de coisa rasa. Não. Quando falamos da conquista da cruz, nós estamos falando da morte.
Jesus morreu para que nós tivéssemos alguns direitos. Jesus ressuscitou para que esse direito fosse validado. Então, nesta noite, pela fé, eu te convido a levantar a sua mente, o seu coração, a sua vida e dizer: eu sou um homem. Eu sou uma mulher, eu sou um rapaz, uma moça, um adolescente. Deus me ama, Ele tem propósito na minha vida. Não importa qual é o tamanho do seu sobrenome, não importa qual é a rua que você mora, não importa se a sua casa ela é uma mansão ou ela é um casebre, não importa, isso tudo é coisa nossa. Deus, quando Ele olha para nós, Ele nos vê como um propósito, e nós, nesta noite, nós vamos dizer para o Senhor: tenha toda a liberdade de agir na minha vida com um propósito. Bons nós não somos, bons irmãos, bom é Deus, irmãos. Bom é Deus, bondoso, misericordioso é o Senhor Todo-Poderoso, e a Ele nós entregamos a nossa vida. No Evangelho de São João, Jesus ele diz assim: olha, não foi vocês, ou seja, não foram vocês que escolheram a mim, mas eu escolhi a vós. Ou seja, quando Deus olhou para nós, Ele olhou com amor, Ele olhou com bondade, Ele olhou com misericórdia, e Ele nos quis, Ele nos separou, Ele nos fez povo seu, ovelhas do seu aprisco. E esse Senhor que nos olhou e nos separou, e nos chama para o seu aprisco, você acha que Ele vai deixar de dar o suprimento necessário? Você acha que vai faltar comida? Você acha que vai faltar o que vestir, o que calçar? Nós podemos até nos preocupar excessivamente de tempo em tempo, porque somos humanos, mas aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. E quando nós vamos para o Velho Testamento, nós vamos para esse texto do livro de 1 Reis, no capítulo 17, Deus, um pouquinho antes, eu gostaria muito de que o Senhor tivesse me dado a palavra para falar um pouco de Elias, mas não foi isso que Deus me deu. O que Deus me deu foi que a partir do versículo 8 Ele disse: vá para Serepta, vá até a cidade de Serepta, e lá eu vou ordenar, fique lá, e lá eu vou dar ordem a uma mulher, uma viúva, que te dê comida. Irmãos, nós somos filhos de Deus, e depois que nós temos esse direito garantido pela fé, nós temos que entender que nós somos servos. E o servo, tem um texto ali no Evangelho de São João, que Jesus fala assim: olha, eu não vos chamo mais de servo, eu vos chamo de amigo. Por quê? Porque o servo, ele não sabe o que vai no coração do seu Senhor, mas o amigo sabe o que vai no coração do seu amigo. Então Jesus fala assim: vocês já não são mais os meus servos, vocês são meus amigos, se vocês fizerem o que eu vos mando. E eu quero nesta noite perguntar para vocês: o que é que o Espírito de Deus tem te incomodado e pedido para você fazer? O que o Senhor tem pedido para você? Tem coisas que o Senhor pede para a gente, que a gente pensa que é da nossa cabeça. Ah, isso é coisa da insanidade da minha cabeça, isso é coisa de gente boba. Não, nós somos o povo de Deus, nós temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo é aquele que pensa e age em nós, por nós e através de nós. E o que o Senhor tem te pedido? O Senhor chama Elias e diz: Elias, vá a Serepta e fique lá. Eu vou ordenar a uma viúva que te dê comida. Deus não sabia que a viúva não tinha o que comer? Deus não sabia que naquela região em Israel estava tendo uma grande seca, que não chovia por anos, a terra não estava produzindo? O Senhor não sabia que a viúva estava no terreno catando gravetos para fazer comida para ela e o menino dela? Quando ela fala com o profeta, você vê que ela diz: eu estou aqui catando gravetos para ir para minha casa, porque eu só tenho uma porção de trigo na minha casa, eu só tenho uma porção de farinha.
e um pouquinho de azeite na minha botija. Deus não sabia? Sim. Mas se Deus sabia do pouco que ela tinha, por que Deus foi mexer no pouco dela? Porque para Deus trazer o muito na nossa vida, nós temos que entregar o nosso tudo para Ele. O segredo do meu milagre, o segredo do seu milagre, está na entrega. No culto da virada, eu disse isso aqui agora e vou dizer novamente. Quando eu estava com 22 anos de idade, e nós fomos ter o nosso primeiro bebê, eu sofri uma situação muito difícil, e eu tive uma luxação no ombro direito. Aí eu já contei isso. E aí o Campinas, nós fizemos ali na Unicamp uma junta médica, e os médicos disseram assim para o pastor: o que o senhor prefere, ou o que você prefere? Era um menino de 22 anos. Você prefere estar com a sua esposa deficiente? Porque o meu braço, olha esse braço, olhe bem para ele, esse braço, olha a altura dele, ele estava aqui, ó. Ele caiu, ele secou. O médico disse: o que prefere? Que a sua esposa tenha uma deficiência, ou você já autoriza para a gente fazer amputação e ela fica livre disso? Irmãos, nenhuma coisa e nem outra. Por isso que nós temos que saber, nós não estamos reunidos dentro de uma igreja, os melhores anos da nossa vida, esquentando banco, como muitas pessoas usam dizer. As pessoas que não conhecem o Senhor, as pessoas que não sabem da nossa identidade, as pessoas que não sabem do pagamento de preço que nós pagamos, elas olham para nós e falam assim: olha lá os crentes que vão para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, olha lá o povo que só esquenta banco. Não, as pessoas falam isso por falta de conhecimento. Porque se as pessoas soubessem quem nós somos em Deus, elas viriam até nós, porque em nós temos autoridade, em nós temos o poder de liberar vida e morte sobre as pessoas, nós temos o poder de cura sobre a nossa vida, não porque nós somos bons, porque nós temos direito garantido, aceito pela cruz, pelo sacrifício de morte e ressurreição de Cristo Jesus. Oxa, que unção que está sobre a minha vida é essa? Nunca preguei assim, olha que minha boca secou. Se eu soubesse quanto eu pedi isso. Falei: meu marido não está aí agora. Meu marido não está aí. Deus levanta o Felipe. Estou junto, pastora. Ai, fiquei mais sossegada. Vem a Marcela, mãe, estamos junto. A Bruta lá em São José, estamos junto. Chego aqui o pessoal, estamos juntos. Chega aqui o diaconato. Eu cheguei aqui na quinta noite. Gilmar recebeu assim, ó. Quando ele fez isso, mas me deu uma força. Falei: agora é hora de eu não fazer o que eu quero. Porque às vezes o corpo da gente quer chão, irmãos. Às vezes o corpo da gente, ele quer cama, mas quando você está em guerra, a cama não cabe você, o chão não cabe você, você precisa de espaço, você precisa andar, e quando você anda, eu liguei para minha mãe na quinta noite, muito abatida, como eu estava como um pano, que eu disse agora há pouco. A minha mãe olhou para mim, uma mulher de 84, falou comigo, 84 anos, ela olhou para mim, ela disse: minha filha, vá para o meio do teu povo, é no meio do teu povo que o Senhor vai te fortalecer e vai te dar vitória em nome de Jesus. Irmãos, eu recebi aquela palavra como uma ordem na minha vida. E aos 22 anos, o médico falou isso: o que vai fazer? Amputar ou vai assumir? E o pastor disse: nenhum e nem outro, vamos embora. E nós ousamos acreditar no milagre. Por isso, quando nós falamos de milagres, nós não estamos com utopia, nós não estamos dizendo assim, ó, é fácil. Eu estou dizendo para você que a palavra de Deus, ela nos dá uma base, ela nos dá uma cobertura. Ela diz que se vocês forem, na medida em que vocês forem dando o passo de fé de vocês, eu vou abrindo caminho para vocês. Porque você sabe que Deus, Ele abre caminho onde não tem caminho. Deus, Ele abre porta onde não tem portas. E a porta que Deus fecha, não preocupa, Ele abre outra. Se Deus fechar uma porta na sua vida,
vida, não pensa que é o fim. O Senhor está dizendo para nós nesta noite: vocês estão passando por uma mudança de ciclo, vocês encerraram o ano de 2020, estão entrando em 2021, hoje é dia 3 de janeiro de 2021, 8 horas da noite, e nós estamos reunidos, não como religiosos, mas como homens e mulheres de Deus, para dizer a Ele: nós sabemos que o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. Se o Senhor quiser fazer, o Senhor faz, e se o Senhor não fizer, nós vamos continuar aqui, porque o Senhor é Deus, o Senhor é Deus de maravilhas, o Senhor destrona o inferno, o Senhor destrona os principados, Ele quebra as correntes, Ele rompe os grilhões, Ele nos põe de pé, e Ele diz: eu sou o Deus de vocês, eu sou o Deus da nação, eu não tosquenejo, eu não durmo, eu não tosquenejo, eu trabalho 24 horas em seu favor, em o nome de Jesus. Se você crê, dá um glória por isso. Aplauda dando glória, dá um grito de aleluia, dá um grito de aleluia, é um grito, dá um grito de aleluia, dá um grito de vitória. Deus de maravilhas, Deus de maravilhas. E olha, irmãos, os anos passaram, e para a glória de Deus, meu braço está aqui. E eu disse assim um dia: se o Senhor fizer um milagre na minha vida, eu vou ficar muito grata. Se o Senhor me curar, eu vou ficar muito grata. Quando a gente é menino, quando a gente é novinho, a gente tem uma fé muito limpa, sem muitas coisas atrapalhando. Eu falei: mas se o Senhor não fizer, eu vou te adorar do mesmo jeito. E o Senhor teve bondade comigo, e Ele me curou, irmãos. E se eu passar o microfone por você e perguntar o que Deus tem feito na sua vida, você vai dizer: pastora, quantas coisas Deus tem feito. Deus tem transformado maldição em bênção na minha vida. Ele tem mudado a minha história, pastora. Tem dias que eu passo pelo vale, tem semanas que a gente passa pelo vale, tem meses que a gente passa pelo vale, mas eu te garanto, não vai faltar nada. Não porque eu sou boa nisso, não, é porque a palavra de Deus diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. E no dia do mal, e quando se levantarem querendo comer a sua carne, e quando se levantarem torcendo contra você, a Bíblia diz: unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. O profeta estava em Serepta agora, e a viúva estava catando graveto. Ele olha e ele diz assim: senhora, me arruma um jarro de água para eu beber. E ela olha para ele e vê que ele é diferente. Nós temos que ter sensibilidade, não para julgar os outros, mas para perceber que as pessoas são especiais, diferentes. Respeite a autoridade, ame a autoridade, e o Senhor acrescenta brasas vivas sobre a sua cabeça. E ela vai, ela deixa tudo ali, ela vai, levanta e vai buscar água. Quando ela está indo, ele levanta a voz, ele diz: mulher, mulher, por favor. A Bíblia diz que ele grita: por favor, aproveita que vai trazer a água, me traz um pedaço de pão. Ela para e ela olha e ela diz assim: pelo Senhor, pelo Deus do Senhor, pelo Deus que o Senhor serve, eu te garanto,
eu não tenho como trazer pão para o Senhor. Eu não tenho de onde pegar. A única coisa que eu tenho na minha casa é uma medida, uma porção de farinha e um pouco de azeite. Eu estava aqui catando gravetos, porque eu ia cozinhar para mim e para o meu filho. Nós íamos comer e nós íamos morrer. Ela conta isso para o profeta. Ela declara isso para o profeta. O segredo da nossa vitória: declare para Deus a sua situação. Diga para Deus qual é o seu real estado. Não se faça de bom ou de boa. Seja humilde. Diga para Deus: eu estou precisando de cuidado, eu estou precisando de socorro. Irmãos, quando ela diz isso para o profeta olha para ela e diz assim: pois bem, vai lá e faz como a senhora disse, mas primeiro a senhora faz o meu bolo. Mas que profeta abusado! Não, nem sempre nós vamos entender o que Deus está nos pedindo. Nem sempre nós vamos entender o mover das águas na nossa vida. Nem sempre nós vamos entender a mudança da atmosfera na nossa vida. Hoje pela manhã, por exemplo, nós tivemos um louvor lindo de manhã, um culto lindo. Às 10h30, teve um momento, foi às 10h30 que o cantou, quem mandou largar a rede? Foi. Às 8, foi às 8 que cantou. Olha que cantou assim, a segunda parte do hino: esse cenário vai mudar. Irmãos, eu falei, essa palavra é para mim. O cenário vai mudar. Eu tomei posse. Falei, essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim, o cenário vai mudar. Irmãos, de tarde vem essa notícia que o meu marido acordou. Eu falei, meu Deus, a vida de fé é uma vida de posse mesmo. Você vai tomando a sua posição. Mas Geusa, as pessoas às vezes pensam que tomar posição de fé a gente faz sorrindo. Não, a maioria das vezes a gente faz morta, de medo, de pavor. E se eu tomar a decisão e não acontecer, não te preocupe com o resultado. Tome a sua medida de fé. Quem vai dar o resultado da sua fé é o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que Deus, nunca ninguém viu, nunca ninguém ouviu alguém além de Deus, do Senhor, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Às vezes, irmãos, os milagres não chegam na nossa casa porque nós ficamos nos justificando. Nós ficamos nos justificando um para o outro. Nós ficamos limitando. Olha, eu estou falando, mas eu vou até falar baixo, porque vai que o inimigo ouça isso. O inimigo tem que ouvir que nós estamos nos levantando em nome do Senhor dos Exércitos. O inimigo tem que saber, irmãos, que mesmo que está doendo hoje está doendo, mas amanhã eu só vou ver cicatrizes. Eu vou falar, valeu a pena permanecer na presença de Deus. Irmãos, a viúva declara, ele diz, vai mulher, faça como disse, mas primeiro você cozinha o meu bolo, e depois você traz para mim. Depois que você trouxer o meu bolo, você volta e faz para você e para o seu filho. Irmãos, o que ela tinha dava para fazer 2 vezes? Não. O que ela tinha dava para fazer só para ela e para o filho. Mas ela obedeceu. A obediência, ela procede honra. Obediência, obedeça. Se o Espírito de Deus tem visitado você no seu dia a dia, se lá no seu trabalho, se lá na sua casa, o Espírito de Deus tem te pedido algo, para de ficar colocando a culpa na sua mente e nos outros. Comece a fazer o que o Senhor está pedindo. Comece a fazer. Por exemplo, eu falei agora da oferta de gratidão. Gratidão a quê, pastora? Gratidão por eu estar vivo. Gratidão porque eu estou entrando em um ano novo. Eu vou fazer a minha oferta, vou colocar no altar, porque eu quero que em 2021, a hora que eu precisar de milagres, o Senhor olhe e fala, ele tem crédito comigo, ele não tem endurecido o coração, ele não tem medido esforços, ele não tem sido rebelde, ele não tem sido relevante, ele está ouvindo, ele está crendo. O segredo da nossa vitória está naquilo que nós obedecemos, irmãos. Quando
quando a viúva vem e dá o bolo para o profeta, e o profeta diz: agora vai, irmã, e cozinha para você e para o seu filho. A Bíblia, ele libera junto com a palavra, uma palavra rema, uma palavra revelada. Ele diz assim: porque assim diz o Senhor dos exércitos, a farinha da sua panela não vai faltar, e o azeite da sua botija não vai acabar, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre essa terra novamente. O segredo de estarmos reunidos, o segredo de sermos igreja, o segredo de acatar a palavra, não é acabar o culto e ir embora e dizer: amanhã eu vou voltar, hoje tem essa semana tem uma semana toda, o que será que Deus vai fazer? Encha sua mente, encha seu coração de expectativa, porque algo sobrenatural, o que você profetizar é aquilo que você vai viver. E se te faltar, o Senhor, Ele vai se incumbir de suprir toda a nossa ausência. Aonde eu não tiver onde pegar, o Senhor vai dizer: eu estou com essa família, eu vou honrar essa família, eu vou sustentar essa família. Irmãos, eu posso até passar pelo vale, mas eu tenho que passar dando glória a Deus. Diz que a viúva foi para casa, fez o bolo, para ela e para o filho comeram, e não faltou comida para eles. O profeta não foi embora. A palavra fala assim, que não faltou comida nem para o profeta, nem para a viúva e nem para a casa dela. Nós temos profeta entre nós. E a palavra profética está sendo liberada nesta noite, para todo o ano de 2021. Não vai faltar uma medida de farinha sobre a sua panela. Essa medida de farinha é a sua fé. E não vai faltar uma medida de azeite, não vai faltar o azeite, que é a unção, que é o óleo do Espírito sobre a sua cabeça. Nós vamos passar pelo ano de 2021, administrando, cuidando, zelando, e vamos atravessar esse Jordão, e nós vamos passar do outro lado, dando glória a Deus, louvores a Deus, porque aquele que começou a boa obra é poderoso para aperfeiçoá-la. Quando nós oramos a palavra, com licença, irmãos. Quando nós lemos e falamos da palavra, nós vencemos o espírito da dúvida. Irmãos, a dúvida, ela é algo que aprisiona. A dúvida, ela é tão cruel quanto o medo. A dúvida, ela é irmã do medo. Elas caminham juntas. E quando você conhece um pouquinho da Bíblia, e você começa a falar da Bíblia, por exemplo, vamos pegar o Salmo 46, verso 1. Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da nossa angústia. Deus é o nosso socorro. Você acha que o inimigo quer que você encha sua mente, seu coração dessas promessas? Não. Ele quer colocar dúvida. Mas você vai falar que Deus é o seu refúgio, mas aonde Ele está? Está todo mundo caminhando de vento em popa e você está estagnado aí? Você faz planos, mas não acontece nada na sua vida? Olha o seu carro, é o mesmo carro de quantos anos? Olha a casa que você mora. Olha os seus móveis. Olha as suas roupas. Olha o seu calçado. Olha a situação. O problema não está nas coisas. O problema está em nós. A mudança tem que acontecer na nossa mente. Quando nós mudamos, tudo muda. Quando nós mudamos, tudo muda. Começa a olhar para as suas coisas com os olhos bons. Olha para a sua casa. Você pode morar de aluguel. Você mora de aluguel e você mora numa casa muito ruim. Faça da sua casa a melhor casa do bairro. Como? Coloca louvor dentro da sua casa.
Coloca gratidão a Deus pelas suas coisas. Quando você for estender a sua cama, não pegue a sua cama com o cobre-leito e joga o cobre-leito em cima de um lençol tudo amassado, tudo engruvinhado. Não durma num colchão se não tiver lençol. Procure uma casa que venda roupas de cama. Pegue uma promoção, compre um lençol de elástico, vista no seu colchão. E todas as manhãs, bata o seu lençol. Bata ele, estica ele, pega o seu cobre-leito, estende o seu cobre-leito, pegue os seus travesseiros, amacie ele, afofe eles e arruma eles. Pega um aspirador, pega um pedaço de pano, passa no chão, vai na rua, vê um vasinho, põe um vaso de flor na casa. Irmãos, aquilo que os seus olhos veem, é aquilo que você vai liberar dentro de você. Vai para a sua cozinha, ai credo, eu não tenho nem vontade de comer nessa casa. Olha, para de ter preguiça de ir para o fogão, vá para o fogão, faça o seu arroz, pode ser o arroz, feijão e ovo, faça um arroz bem temperado, cozinhe uma medida de feijão, lave verduras, misture as verduras, lave alface, rúcula, pegue uma manga, olha que delícia agora, irmão, corte uma fatia de manga sobre a sua salada, põe azeite na sua, mas não tem azeite, põe limão, põe sal, para de falar que você não tem, começa a dar criatividade à sua visão, começa a trazer as coisas como se elas fossem. Nós somos pessoas treinadas, nós somos um povo treinado, e o Senhor está dizendo que nós temos que viver por fé. Olha para a sua casa, olha no sofá, não queira mais ver a marca do seu corpo no sofá, fala: não, sofá, o meu sofá é só para eu assistir um programa legal, só para eu descansar. Eu não vou ficar jogado nesse sofá não, eu vou ficar nesse sofá só para curtir o meu dia. Olha para o seu sofá, troca as capas da sua almofada, compra um cheirinho aromatizante, põe um cheirinho na casa. Os vizinhos vão olhar e vai falar assim: o que será que aconteceu com aquele lá? Aquele lá vai falar assim: ó, o que aconteceu? Eu estou no ano de 2021, eu estou no ano do céu aberto. Antes eu não tinha visão, antes eu estava com pouca força, mas o Senhor está me visitando, Ele está me animando, Ele está dizendo que Ele é comigo, e se Ele é comigo nas pequenas coisas, é porque Ele está me treinando para me levar para as coisas maiores. Creia no sobrenatural, creia no sobrenatural. Deus vai nos levar a coisas maiores. É como tomar banho, é como tomar banho e pegar a toalha que você enxuga seu corpo, põe no chão e pisa em cima, enxuga os pés e larga lá, achando que alguém vai vir catar e pendurar para você. Não, se enxugue, arrume um lugarzinho, pendura a sua toalha, porque você amanhã vai precisar tomar um banho, ela está limpinha, cheirosa ainda. São pequenas mudanças que traz grandes resultados na nossa vida. Você levanta todo dia perdendo hora, não dá tempo de tomar um café, não dá tempo de ler um devocional, não dá tempo de trocar uma ideia com ninguém, porque vai dormir tarde, fica assistindo série, achando que vai crescer na vida. Não vai crescer. O que traz crescimento para a gente é quando a gente se relaciona com alguém que é o dono da vida. Se relacione com Deus, leia a Bíblia, leia bons livros. Se vai assistir um filme, assiste um filme que vai te levantar, que vai te pôr para pensar. Nós somos pessoas inteligentes, nós somos pessoas racionais. Deixa o Espírito de Deus te levantar, deixa o Espírito de Deus te motivar, irmão. Nós estamos iniciando o ano. Tem gente que tem sonho de concluir a escola, não terminou o ginásio, não consegue, não fez uma faculdade, mas tem uma frustração, tem uma tristeza. Ouça o que o Espírito de Deus está dizendo. Vai se orientar, vai saber o que fazer, vai concluir os seus estudos.
vai fazer um curso profissionalizante, vai aumentar a sua força no currículo. Acredita em você. Nós queremos que Deus acredite 100% em nós. Deus não pode fazer por nós o que nós não conseguimos fazer. Nós temos que fazer a nossa parte. Acredite em você. Levante mais cedo, tome um banho. Crie o hábito de tomar banho pela manhã. Leia, ore, gaste um minutinho com Deus em oração. Você vai orar uma semana, você vai orar 15 dias, você vai orar 21 dias. Na semana dos 27 dias, você vai dizer: meu Deus, o que eu estava fazendo com a minha vida? Nós estamos passando por esse período que estamos vivendo. A gente vê o dia amanhecer e anoitecer na janela. 5 horas da manhã está claro. 5 horas da manhã está claro. E a gente está assim, ó. Ai, se eu tivesse dinheiro para fazer uma academia, para mudar meu biotipo, eu mudaria. Mas eu não tenho dinheiro para fazer academia, então não faço mais nada, só vou comer mesmo. Vou comer até morrer. Para. Adquira um tênis. Adquira um tênis. E vai andar meia hora por dia. Anda no quarteirão. Ande. Você quer ter boa saúde? Você quer ter boa saúde cardíaca? Você quer ter estrutura física boa? Comece a fazer uma atividade física. Não precisa vir um especialista aqui para dizer isso para você. Deixa o Espírito de Deus me usar para falar isso para você. Você come muito pão. Se você gosta muito de pão, muito de pão, muito de pão, ouça o que eu vou dizer, você vai ter problema com o seu intestino. Diminua o pão. Ai, mas eu não consigo. Consegue. Nós podemos todas as coisas. Você tem que querer. Você tem que se amar. Você tem que saber que você é um homem de propósito. Você não é uma pessoa qualquer. Você é muito importante para a sua casa. Você tem o seu valor. Deus ama você. Se você usa drogas, se você usa cocaína, se você usa maconha, eu não sei o que você usa. Você não está destruindo só você. Você está destruindo a sua família. Pelo amor de Deus, em o nome de Jesus, aproveita a mudança de ciclo e diga para Deus: mata-me, morra, eu quero morrer, mas eu quero nascer de novo. Nicodemos falou isso para Jesus: como pode um homem ser grande e nascer de novo? Você tem que ir para a base e saber que você foi um escolhido. E o escolhido tem que ter escolha. Tem que saber aonde nós vamos. Eu vou terminar e vou falar isso. Juliano, que não é Paulo. O pastor chama o Juliano de Paulo. Olha que situação, não? Ô Dani, Deus abençoe a Dani e o Paulo. Eu falei: meu Deus, não é Paulo, o marido da Dani. É Juliano. Agora a família chama o Juliano de Paulo, né? O Juliano que não é Paulo. Os melhores anos da minha vida, eu sempre me escondi atrás do pastor. Sempre. Nunca neguei isso, né, irmãos? Olha o pastor, tá? Essa grandona. Olha eu. Um dia o pastor falou assim: ô Lourdes, até quando você vai ficar aí? Falei: até a hora que der. Olha onde eu estou hoje. Quando meu marido foi ser transferido, ele olhou para mim e ele disse assim, quando chegou um médico ali da responsável da área, e disse que ele ia passar por tudo que ele ia passar, ele olhou para mim e ele disse assim, eu contei isso para os meninos, ele disse assim: agora é entre eu e Deus. Eu quase morri, irmãos. Eu quase morri de medo. Ele disse: é entre eu e Deus. E quando o pastor estava indo, Edinho, ele tirou as alianças, e ele falou: Tó, Lourdes, põe no seu dedo, elas estão aqui. E a hora que ele estava indo embora, ele olhou e falou assim: fica tranquila, Lourdes, eu volto.
Irmãos, me deu uma força quando eu lembrei que os melhores anos da minha vida eu passei aqui. Eu os perdi. Agora eu não posso ficar atrás dele. Ele tem a identidade dele e eu tenho a minha. Por que você está dizendo isso, pastora? Deus não estava tratando com o profeta. Deus estava cuidando da viúva. Deus levou comida no território árido e seco. Deus levou comida até a chuva vir. Neste ano, Deus vai cuidar de nós até a hora que a gente precisar de milagres. Vamos orar? Acho que eu vou parar de falar agora. Eu quero parar. Se o pastor estivesse aqui, eu ia perguntar assim: posso parar? Ele ia falar assim: pode parar. Então eu vou falar assim: você conseguiu escrever o seu pedido aí? Você consegue destacá-lo? Não faltou suprimento. Não faltou comida para a viúva e para a sua casa, enquanto não choveu. Não vai faltar recurso para mim e para você. Não vai faltar milagres para nós. Porque Deus é Deus de maravilhas.